Sempre que uma nova geração de consoles está chegando, a gente sempre fica com aquela dúvida: o que será que o novo console vai ter de diferente do seu antecessor? Somente uma coisa que ficou diferente em relação ao que tínhamos sempre a cada geração foi que na geração passada nós tivemos aqueles consoles de mid-gen, que a gente chama, né? Que foi aqueles consoles que foram lançados no meio da geração, trazendo uma performance e gráficos melhores, que foi o caso do PlayStation 4 Pro e do Xbox One X. E com isso em mente, hoje eu vou trazer para vocês a minha experiência com o PlayStation 5 depois de ter um ano o console aqui na minha coleção. E aí, meus amigos, bem-vindos ao Beatsman. Hoje faz mais ou menos uns 2 anos aí que o PlayStation 5 já está no mercado. Estava bem complicado de conseguir comprar esse console antes. Aqui em São Paulo, onde eu moro, pelo menos quando colocavam esse console à venda ao preço original, estava bem difícil de conseguir ele por esse preço. Sempre que uma loja disponibilizava o console ao seu preço oficial, estava bem difícil de conseguir comprar. Eu digitava o número do cartão e enquanto estava preenchendo todos os dados, eles já eram todos vendidos por pessoas aproveitadoras ali, né, que compravam vários consoles para revender mais caro. Pois bem, depois de uma grande procura, eu fui conseguir apenas comprar o meu após um ano de seu lançamento oficial ao preço correto do console. E quando eu peguei o meu PS5, já não tinha tantos jogos ali em seu lançamento que realmente fizessem uma justificativa para a gente partir para uma nova geração. Então, alguns jogos que eu tinha interesse em ter nesse console era o Gran Turismo 7, o Horizon Forbidden West, tinha alguns rumores ali também sobre um novo The Last of Us ou um remake do primeiro game que veio a se tornar realidade com The Last of Us Parte 1, e eu também queria jogar muito o Ratchet & Clank, que era um dos grandes jogos ali que mostrava o verdadeiro poder da nova geração. Vale mencionar aqui para vocês, meus amigos, que eu tive por um certo tempo, vamos dizer que mais ou menos um ano, o Xbox One X aqui na minha coleção. Eu joguei muita coisa bacana nele, joguei muitos jogos até que exclusivos, né, como Forza, Halo, Gears, que eram otimizados para esse novo console, que a Microsoft deu um grande suporte para ele quando ele foi lançado, trazendo os jogos com uma qualidade melhor, como era de se esperar naquele modelo. Porém, depois de passar um certo tempo, eu acabei vendendo o meu Xbox One X, porque o que eu estava jogando nele eram jogos que eu já tinha jogado anteriormente, com gráficos melhores. Então, eu joguei realmente os exclusivos da Microsoft ali, e depois eu deixei para lá, porque não era um videogame que eu estava utilizando tanto. Atualmente, o que eu tenho aqui hoje, né, antes do PlayStation 5, o antecessor a ele é o PlayStation 4 Pro, que mesmo não sendo aquele console parrudo como o Xbox One X era, já tinha o foco ali em rodar os jogos com uma resolução mais alta ou com frame rate mais alto do que o PlayStation 4 base. Então, na minha concepção aqui, quando eu adquiri o PlayStation 5, eu sabia que o que eu teria de diferente, assim, coisa que eu nunca tinha visto numa geração anterior para esse novo modelo, seria o controle dele, né, que teria todas aquelas funções diferenciadas que são bem bacanas, são bem legais mesmo. Quem nunca jogou vai se impressionar a primeira vez, assim, vai jogar, vai achar bem legal. Só que, na minha opinião, é como quando a gente jogava o Wii pela primeira vez, sabe? A gente jogava o Wii Sports com a família, todo mundo brincava, achava aquela tecnologia sensacional. E depois, quando a gente já se acostuma com ela jogando no nosso dia a dia, se torna algo esquecível, na minha opinião. E outra tecnologia, né, que somente o PlayStation 5 poderia me entregar e os consoles da geração passada não poderiam, mesmo em suas melhores versões, era o Ray Tracing. E jogos como o próprio Ratchet & Clank e a demo do Matrix foram jogos assim que mostraram o poder do Ray Tracing, algo que realmente é um avanço tecnológico muito bacana entre uma geração e outra. Traz reflexos e iluminação com uma qualidade realmente superior a tudo aquilo que a gente tinha visto nos consoles anteriores. O próprio GTA V, que foi relançado para essa geração de consoles, agora a gente tem um modo fidelidade nele, que o jogo vai rodar a 30 FPS, porém vai colocar o Ray Tracing no talo. Então a gente vai ter toda a iluminação e reflexos por Ray Tracing. Isso é bem bacana, a gente vê carros refletindo nos outros, né? Coisa que a gente não tinha em outros games. E ficou muito bacana de jogar o GTA assim. O Ratchet & Clank também é um jogo bem bonito que mostra que abusa muito dessa tecnologia do Ray Tracing. Resident Evil 2, 3, 7 e 8 também foram atualizados para trazer uma taxa de quadro maior no PlayStation 5 e também adições do próprio Ray Tracing. Então ficaram aquelas mesmas versões que a gente já conhecia do PlayStation 4, melhorada para o novo console. Porém, uma coisa que me chateou muito nessa geração em relação ao Ray Tracing é que eu não sabia. Quando eu conheci o Ray Tracing,
eu conheci por meios como o Digital Foundry, por exemplo, que fazia análises de placas e falava da nova tecnologia. E para mim, o Ray Tracing era um recurso exclusivo para reflexos. Claro, trazia uma iluminação melhor, mas era um recurso para reflexos. E vários outros jogos de PS5, quando eu fui jogar aqui, como a própria atualização do The Witcher e de God of War Ragnarok, por exemplo, que dizem que eles usam o Ray Tracing para dar uma certa melhorada em relação ao game de PlayStation 4, a gente tem o Ray Tracing para iluminação. E absolutamente nada de reflexo é utilizado no Ray Tracing para o PlayStation 5. E isso é utilizado normalmente no computador. Quando a gente vê a versão nova de The Witcher rodando no PC, ela tem os reflexos por Ray Tracing, mas no PlayStation 5 não, por talvez falta de poder para executar esse talvez único recurso que não dependa de um controle, aquilo gráfico, né, que a gente pode ver na nossa TV, que é o reflexo por Ray Tracing, ele não pode ser utilizado no PlayStation 5 por falta de poder. Isso é algo que me chateou em relação ao PlayStation 4 Pro para o PlayStation 5, porque jogando de uma distância normal, quando a gente está sentado no sofá da sala, a gente coloca um jogo do PlayStation 4 Pro e do PlayStation 5, como o próprio God of War Ragnarok, por exemplo, a gente não consegue definir qual que é a versão que está rodando, a não ser, claro, que o frame rate que a gente veja do PlayStation 5, obviamente, é mais alto. Mas, por exemplo, você vê a imagem do jogo, a gente não consegue definir se está rodando no PlayStation 4 ou no PlayStation 5. E se você, assim como eu, teve outros consoles de outras gerações, por exemplo, você viu o avanço, por exemplo, do PlayStation 1 para o 2, do Mega Drive para o Sega Saturn, do Saturn para o Dreamcast, do Play 2 para o 3 e por aí vai. A gente sempre via que o jogo, mesmo que não estivesse rodando na TV, a gente sabia que aquele Sonic do Mega Drive estava rodando ali perfeitamente no Mega Drive. Mas quando a gente colocava o Sonic World, por exemplo, que é aquele Sonic que fica dentro do Sonic Jam do Saturn, que é aquela parte 3D que a gente tem toda a história do Sonic ali até então para a gente poder explorar e tudo mais, a gente sabia que o Mega Drive não conseguiria rodar aquilo, sabe? E hoje, nessa geração, na minha opinião, é muito chato a gente colocar um jogo na tela e se ele não estiver rodando, por uma foto a gente não saber qual que é a PlayStation 4 e qual que é a PlayStation 5, entende? Óbvio que no final, a gente jogar um jogo no PlayStation 4 e no 5 vai ser melhor por conta do tempo de carregamento, né? Ele tem um tempo de carregamento mais rápido, tem algumas funções no controle que apesar de não ser mais aquela novidade quando a gente pega pela primeira vez, é legal de ver no PlayStation 5. Mas eu acho que um tempo de load e apenas jogos com iluminação por Ray Tracing não faz sentido a gente ter uma troca de geração por conta disso, entende? Apesar de obviamente ser melhor, não teria como não ser, ele não traz aqueles recursos que pra mim, na minha opinião como gamer, desde muito tempo atrás, definem uma nova geração de consoles. Então, até o momento, na minha opinião, não valeu a pena pegar um PlayStation 5. Apesar de jogar as melhores versões, obviamente eu não vou comprar um jogo para PlayStation 4 para jogar nele hoje, sendo que a do PlayStation 5 é melhor. Eu acho que se eu não tivesse comprado o PlayStation 5, eu estaria jogando perfeitamente bem todos os jogos no PlayStation 4. Claro que de forma piorada, mas não é uma versão tão piorada assim como a gente viu nas gerações anteriores de um console para o outro. Um dos games que eu mais gosto, por exemplo, é o Resident Evil 4. E quando eu vi que Resident Evil 4 Remake ia ser exclusivo para a nova geração de consoles, eu pensei, nossa, finalmente um grande motivo para eu ter um PlayStation 5 aqui na minha coleção. E esse jogo, depois de um tempo, foi anunciado também para o PlayStation 4. Então provavelmente vai ser mais um daqueles jogos que não vai usar todos os recursos do PlayStation 5 por estar preso ao PlayStation 4. É legal que esse jogo vai estar disponível para mais pessoas, mas é mais um jogo que talvez não vai usar todas as funcionalidades da nova geração que poderiam ser utilizadas. O problema é, será que realmente poderiam ser utilizadas ou realmente o PlayStation 4 Pro para um PlayStation 5 não vai fazer tanta diferença assim? Porque se for um jogo de grande escopo, talvez eles não vão realmente nunca conseguir colocar um Ray Tracing de forma ideal. E ele sempre será usado apenas para iluminação e não para reflexo. Essa é a dúvida que fica para mim. Será que o PlayStation 5 nunca vai conseguir trazer um jogo de grande escopo usando todas as suas tecnologias? Ou é apenas um momento pelo qual estamos passando que os desenvolvedores ainda não querem abandonar o PlayStation 4 para fazer jogos específicos para o 5, ou que também não tiveram tempo ainda de produzir algo realmente grande para a nova geração?
O fato é que, para mim, hoje não vale a pena adquirir no PlayStation 5. Se você já tem um 4, ele vai te atender muito bem em todos os jogos que você pode jogar no PlayStation 5 hoje. Salvo alguns jogos exclusivos do PlayStation 5 que não são tão relevantes assim na minha opinião. Mas essa é apenas a minha opinião. E você, tem o PlayStation 5? Pretende comprar um? O que você achou desse vídeo? Comenta aí, pessoal, deixem um like, se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima! Bom trabalho, novato. Valeu? Que é isso? Um aperto de mão secreto, é? Cai!